no capítulo 1, em torno da prece, o que acontece aqui? Estavam lá numa instituição, né, dentro do nosso lar, chamado Templo de Socorro. E o ministro Clarencio estava falando sobre a prece, o poder da prece, do estar em torno, envolto à prece. E ele inicia dizendo que todo desejo é fonte de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar. Então, todo desejo é uma fonte de poder, assim como a prece. Quando a gente faz aquela prece, aquela oração em forma de conversa, a gente está colocando ali os nossos desejos, muitas das vezes as nossas angústias, muitas das vezes contando de nós, desabafando ali, né? Muitas das vezes dentro do nosso quarto, ora no nosso pensamento quietinho, né? Mas um momento de conexão com o alto, um momento de conexão com Jesus e com Deus. Então, ele fala que até a planta, quando ela cresce, ela teve esse desejo nela de multiplicar-se. E por ter esse desejo, ela então cresce, ela então se desenvolve. E aí, mais embaixo, vem dizendo, né? Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Então, ele falou: olha, todo mundo que pede, seja e deseja e quer que alguém o ouça. Quem teria respondido aos roubos da planta sem palavras, né? A planta, se teve um desejo, se teve uma rogatória, se deseja quem ouça. Então, quem ouviu os anseios da planta, uma vez que a planta não fala, não utiliza das palavras? E ele responde, né? O venerando orientador, que é citado aqui, o ministro Clarencio, dizendo o seguinte: a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que se servem. Então, ou seja, a serviço de Jesus, existem muitos, inúmeros agentes, não só agentes que espíritos de forma humana, mas em cada ponto, em cada escala de evolução. E ele fala que no caso da planta, quem sustentou a planta, quem ouviu a planta, foi o quê? Foi o sol, né? O sol sustentou o vegetal, doando-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. Né? E ele ainda continua lá na frente, dizendo que, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, tendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia, para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Né? Então, o que ele está dizendo? Olha, nós somos na eletricidade, não existem os transformadores de energia, então, em cada escala do desenvolvimento, existem também os transformadores. Esses transformadores que transformam em bênção, transformam em socorro, em esclarecimento, um pedido nosso, uma prece nossa. E assim aconteceu lá com aquela planta. Né? Lá no reino vegetal, quem que está ali como transformador? O sol, que é um deles, né? A gente sabe que as plantas não precisam, os vegetais não precisam de nutrientes também, não precisa da água da chuva, não precisa do sol, porque nem sempre eles vão estar em local onde o ser humano possa ir ali e regar, né? Mas até eles não estão sozinhos. Quando eles desejam, eles então emanam de uma certa forma poder e eles também estão assistidos assim como nós. Então, e que a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a natureza, ela paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos
recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, prece, né? O Clarence dizendo, tudo que gera uma ação tem uma reação. Determinadas preces, quando feitas, ela vai pairar no mesmo ambiente, né? Vai ficar por aqui, vai ficar nessas regiões densas e pesadas. Outras vai vir tão intimamente, tão raciocinada, como que eu falo? Com tanto ensejo de ser atendida, que vai transcender. É uma prece tão pura que vai transcender o que é denso, o que é pesado. Vai sair dessa zona pesada que é a Terra, vai passar pelo umbral e vai chegar nas dimensões superiores, né? Aquelas que pairarem por aqui vão o quê? As que pairarem por aqui vão ser respondidas, né, correspondida por aqueles que estão por aqui mesmo, né? Olha lá, desejos banais encontram realização próximo na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão, algo mais nobre, são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e pedidos de significação profunda na imortalidade dirigem-se à altura. Então, quanto mais pura é a nossa prece, mais alto ela vai, né? Ou seja, o pedido mais chega numa dimensão mais elevada. Outras banais pairam, fica por aqui mesmo. Aqueles servidores que estão por aqui e que podem atender, as atendem. Esse atender, ele pode ser imediato ou ele pode ser tardio, né? Tudo vai depender. E as preces nem sempre vêm com as respostas que nós queremos, mas com as respostas que nós precisamos. E ele continuou, né? Clarencio continua dizendo: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, ou seja, nós somos como estações de rádio, né? Emitimos um sinal, os que estão em volta podem o quê? Captar, que são, né, as inteligências capazes de sintonizar o nosso apelo à maneira da nossa estação. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Então, esses soldados de Jesus, esse exército de Deus, está aí em toda seara, em todo ponto de evolução. Nós sabemos que nós estamos num ponto, existem pessoas muito mais evoluídas do que a gente, mas existem pessoas também que estão um pouquinho mais atrás, mas em todos eles existem ali, então, o trabalho, existem inteligências capazes de nos auxiliar. Mais embaixo, nós vamos ver que tem uma reflexão. Quebrando o silêncio que se fizeram natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou a Clarice: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Por que ele está perguntando isso ao Clarencio? Porque Clarencio disse lá atrás que a prece, qualquer que seja ela, é uma ação que gera, que provoca reação. Mais adiante, ele fala que cada prece emite força, né? E, de uma certa forma, essa força é ouvida. Então, Hilário perguntou para Clarencio o seguinte: olha, se a prece, ela emite força e cada ação gera uma reação,
Quando um homem vai para um lado mais pesado, mais denso, mais primitivo, e está na intenção de cometer um crime, ele também está no serviço da prece? Se ele tem aquela intenção, aquela ação, né, que começa lá na intenção, que começa lá no pensamento, e de uma certa forma ele consegue concretizar aquilo, ele também está a serviço da prece? Alguém passou e o atendeu? E aí, Clarencio responde o seguinte: abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio. Então, ou seja, não vamos falar em prece quando se tratar de desequilíbrio. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está destinada a praticar o mal, destinada a praticar um crime, ela está em desequilíbrio, né? Principalmente desequilíbrio moral, porque está aí fugindo dos princípios que guarda o indivíduo, né? Nós nos seguimos, não são os princípios de Jesus? Jesus não nos ensinou a matar ninguém ou fazer qualquer crime, pelo contrário. Os 10 mandamentos de Jesus nos afasta de muitos males, né? Então, Clarencio fala, olha, nós não vamos falar em prece quando a gente quando se tratar do desequilíbrio, mas nós vamos dizer invocação. E ainda acrescentou, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e imobilizando recursos para quais se responsabilizará. Então, ou seja, se na prece eu encontro resposta nas dimensões positivas, se uma prece positiva eu encontro guarida nas dimensões positivas, quando eu estou com o pensamento primitivo pesado, eu invoco forças negativas. Assim como existem forças positivas trabalhando, existe também forças negativas trabalhando o tempo todo. Então, quando eu tenho essa ideia, quando eu desejo fazer algo que de uma certa forma vai prejudicar, é uma força inferior, eu encontro resposta com os espíritos também que estão dispostos a praticar a maldade. Mas nós precisamos lembrar e saber que nós somos responsabilizados pelos nossos atos, sejam atos positivos, sejam atos negativos. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância. Então, se eu elevo o meu pensamento e eu me ligo a entidades, a espíritos superiores, quando eu tenho um pensamento pesado, voltado à maldade, eu me conecto com aqueles espíritos que estão nas zonas inferiores e que têm um certo conhecimento e que têm interesse em praticar o mal, em trabalhar para o mal, ainda que temporariamente, né? Porque nós sabemos que todos que se encontram ali nas zonas umbralinas estão ali temporariamente. Ainda que vai demorar 1 século, 2 séculos, 3 séculos, é só questão de tempo. É muito tempo? É, mas uma hora todos vão ter a oportunidade de desvencilhar-se desse caminho. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. E o ministro ainda lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto, um tumor,
de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. Então, olha o que ele está dizendo. O ministro Clarencio fala que o mal a gente precisa perdoar sempre, né? Porque o mal é um círculo fechado em nós mesmos. Quando a gente pratica o mal, quando a gente não libera o perdão, quando a gente deixa que as energias pesadas nos rondem, é como se nós estivéssemos criando em nós mesmos, no nosso corpo espiritual, que pode refletir no nosso corpo físico, tumores, né? Quistos, ele chama aqui de quisto, né? Que o que é que vai acontecer? Eles só vão se dissolver no bem infinito à medida que nos reeducarmos. Então, o mal que a gente faz o mal a nós mesmos. Assim como o bem que eu faço, a mão que eu estendo, eu estou fazendo bem a mim mesmo e estendendo as mãos a mim mesmo. O Senhor tolera a desarmonia a fim de que, por intermédio dela mesmo, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é permanente e inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém pode fugir. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos e saber o caminho que nós estamos trilhando sempre. Eu estou mais próximo do que é positivo ou eu estou numa conduta mais densa? Se eu estou numa conduta mais densa, essa conduta densa, ela está no meu próprio caminho, eu já carimbei em mim mesmo, porque lá na frente eu vou colher esses frutos. Se eu estou dentro do que é positivo, eu também já carimbei em mim mesmo, né? Por isso que ele fala que nós somos escravos das nossas criações, de tudo que a gente faz, não só nessa encarnação, mas durante toda a nossa caminhada na eternidade. Por isso, a gente ter consciência dos nossos atos vai fazer muita diferença, porque nós, lá na frente, nós vamos ser infortunados ou felizes tutelados, né? Então, a gente precisa saber o nosso caminho. E aí, olha o que acontece. Eles estão lá conversando sobre isso, conversando sobre prece, e entra uma jovem com um semblante calmo e disse a Clarencio: Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas, uma de nossas protegidas do quadro de reencarnações sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. Eles estavam lá conversando sobre a prece, o valor da prece, o valor que a gente tem quando a gente caminha no bem, mas também as consequências de quando a gente caminha na maldade, né? E entra essa pessoa serena e fala: olha, tem uma de nossas pupilas, daquelas que nós ajudamos, nosso setor ajudou no projeto reencarnatório, que está pedindo por ajuda incessante, ou seja, tem alguém na Terra encarnado, fazendo uma prece, pedindo por ajuda, e essa prece chegou até essa dimensão positiva. E olha lá, é um apelo individual urgente? Clarence perguntou. E ela responde: é assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e segui-lo atentamente. Então, veja bem, teve um pedido da terra. E essa moça fala: olha, é um assunto inquietante, mas é uma prece refratada. E o que é uma prece refratada? Né? Nós vamos aprender agora sobre prece refratada nesse segundo capítulo. Então, eles pararam de conversar sobre a prece e foram atender essa tutelada.
foram atender aquela que um dia eles foram ali, ajudaram, né? A construir o projeto reencarnatório. Então, eles seguem para a Terra e convidam aqueles que estão na roda da conversa para ver do que se trata. E André Luiz vai junto. Então, agora nós começamos no capítulo 2, no cenário terrestre. E André começa dizendo que numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Então, veja bem, quando a gente faz uma prece, a prece é energia, né? Nós acabamos de dizer que a prece tem os transformadores, como na eletricidade, né? Os transformadores da prece, aqueles que colhem aquela prece e vê o que podem fazer por aquela prece. Transforma ela de alguma forma, ou em bênção, ou em esclarecimento, mas que tá. Essa moça chegou até Clarencio com um mapa na mão. E esse mapa indicava um gráfico que tinha exatamente a força da onda dessa prece, né? Então, temos como linha permanente, né, aqui embaixo, um ponto de referência, a Terra, e essa linha subiu várias vezes até alcançar o mundo espiritual, as regiões positivas. E é isso que Clarencio está agora olhando, averiguando, né? E ele comenta: ainda agora falávamos da responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. Ele está falando, ainda agora nós estávamos aqui falando sobre a prece, sobre o poder da prece, sobre a ação que gera uma reação, né? Assim como nós também falamos da invocação. E chega um pedido que vai nos elucidar de uma certa forma, né? E ele mostra esse documento aos outros que estão ali, né, na roda da conversa. E ele explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou da nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Olha o que ele está dizendo, olha, essa prece, ela conseguiu perfurar, né, as camadas mais densas, chegar aqui para nós. Essa é uma tutelada que está na Terra há 15 anos. É uma adolescente, né? Essa prece vem de uma menina de 15 anos que está ali incessantemente, né, pedindo, né? E ele fala o seguinte: não seguiu, porém, desassistida, permanece sob nossa orientação. Então, ou seja, desde que ela reencarnou, ela não está desassistida, ela permanece sob a orientação de todos eles. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, estão confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se certos ascendentes do espírito, né? Então, ele fala o seguinte, que tanto no nascimento, o renascimento no mundo, estão confiados a leis biológicas que são executadas por inteligências especializadas, né? Mas as características morais, o espírito está subordinado a ascendentes do espírito, né? Ou seja, aqueles que vêm antes, de uma certa forma, eles estão subordinados, tanto aos que vêm antes, como nos seus atos também, que antecedem, né? Tá tudo bem, gente? O áudio tá travando? Como que tá? Me dê retorno, por favor, para que nós, então, possamos prosseguir. Para mim, parece estar normal.
tá? Mas eu aguardo de vocês. Enquanto isso, a gente vai continuando, né? Enquanto não tem aí nenhum comentário em contrário. Olha lá. Então, o ministro, por alguns instantes, pega a ficha, né, dela. Então, aqui, ó, o ministro deteve-se em alguns instantes analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, ele considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar, né? Ele já viu na ficha dela, no projeto reencarnatório dela, que ela tem um programa de serviço que precisa ser o quê? Realizado, né? Lembra lá? As preces, elas são atendidas tanto quanto possíveis. E existem coisas que é do nosso projeto reencarnatório. É um serviço que nós viemos realizar. Então, se nós precisamos desse serviço, nós não podemos desvencilhar-se dele, nós precisamos passar por ele. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor. Quanto mais vasto os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido, né? Então, quanto mais crescimento eu tenho, quanto mais evoluindo eu vou, à medida que eu retorno para a carne, mais complexo é o meu mapa, mais complexo é o meu trabalho, mais complexo é o que eu preciso obedecer, né? Porque a gente vai tendo consciência e as reparações vão vindo, né? Diferente de quem ainda está muito primitivo, está ainda lá no básico. Então, à medida que a gente avança, nosso projeto, o nosso mapa, a nossa missão terrena vai ficando mais complexa, como na escola. À medida que a gente avança de série, o estudo vai ficando o quê? Mais complexo, um pouco mais difícil em relação àquele estudo lá de trás, né? Quem ainda está começando a caminhar ou tem uma caminhada primitiva, ainda está lá no beabá. À medida que eu vou apurando as minhas inteligências, crescendo moralmente, também vai me chegando maiores oportunidades, crescimentos maiores, missões maiores, aos quais a gente precisa cumprir e, consequentemente, um projeto reencarnatório também mais complexo. Quase todos temos do pretérito ou do passado expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si mesmo uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Então, se nós temos uma determinada missão para cumprir, vai depender da nossa conduta, né? A nossa conduta falará por nós mesmos, o uso do nosso livre-arbítrio. Então, ele pode gerar benefícios, circunstâncias ao nosso favor ou em desfavor. Por isso, nós precisamos cada vez mais estar dentro dos princípios morais e nos fazermos sempre a pergunta: eu estou me aproximando ou me afastando dos ensinamentos de Jesus? Reconhecemos assim que o livre-arbítrio também relativo é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas de experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem, né? Não dispensam do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo.
e a transferência de domicílio para o trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes, né? Então, assim como, olhando agora de uma forma material, né? Tem filhos que precisam dos pais, doentes necessitando de médico, os mais moços precisando de conselho dos mais velhos. Então, da mesma forma, a habilitação, né, depende dos educadores, ou seja, depende de dos espíritos que estão aptos para poder fazê-lo, e quando se trata de espíritos sem mérito absoluto, eles reclamam, né, das autoridades competentes. Então, ou seja, nós vamos adquirir aquilo que nós pedimos, aquilo de fato vai nos ser dado, primeiro, se tivermos merecimento. Segundo, se for possível, porque será olhado o nosso projeto reencarnatório. Aquilo que nós precisamos passar, ninguém vai passar por nós mesmos. Não tem um ditado assim? E esse ditado é bem certo, né? Aquilo que está traçado para a gente passar, a rota pode modificar pelo nosso livre-arbítrio? Até pode, mas em algum momento nós vamos precisar passar por elas, né? Então, cada um com uma dependência, mas nós vamos precisar passar por esse caminho. Agora vem a pergunta, mas o que vem a ser oração refratada? Um colega que estava lá junto com eles no grupo perguntou, né? Hilário, que é esse companheiro que estava também nessa roda de conversa junto com Clarence e André Luiz, ele também foi médico no mundo e, tanto quanto André Luiz, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimento especializado. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Nós vamos prosseguir para que nós, então, possamos entender. Olha lá. Inclinávamos a desfechar novas perguntas, no entanto, e Clarencio continuou esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados, né? Ligados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que observava respeitosa. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Então, aquela moça que chegou com aquele mapa e depois de Clarencio olhar e falar, olha, ela tem uma missão aqui em que ela precisa passar. É do projeto reencarnatório, né? Nós vamos averiguar, nós vamos ver o que é, mas chame a irmã Eulália, né, para poder nos ajudar aqui nessa questão da prece. Ô, gente, e aí a gente abre um parênteses. Olha o quão complexo é, né? A gente acha assim que faz uma prece e no instantinho tudo é resolvido. A gente faz uma pergunta e no instante tudo se resolve. Olha a complexidade, né? A prece foi feita, chegou à dimensão pertinente, foi pego a ficha dela, o mapa reencarnatório dela, para saber que ponto da evolução ela está. Ela está com 15 anos. Essa prece com que ela está fazendo, ela precisa passar por esse ponto e até em que ponto eles podem ajudar, ou seja, transformando em bênção ou em esclarecimento, né? E ele está pedindo para chamar uma terceira pessoa, que é a Eulália, que provavelmente está ligada mais diretamente na encarnação dessa menina que pede, que faz essa prece, né? Para que eles possam entender melhor o que se passa. Então, é tudo muito complexo, porque lá mesmo em Missionários da Luz, quando nós estudamos, lá André Luiz nos conta, através daqueles outros mentores, que espírito não fica a cargo de vida de ninguém terreno, não, né?
Todos nós temos nossos mentores? Temos. Nossos mentores estão conosco 24 horas? Não, porque nós estamos no uso do nosso livre-arbítrio. Ele vem quando é preciso nos intuir, quando é preciso nos aconselhar, quando é preciso tentar nos colocar no bom caminho, tirar da gente uma ideia que vai prejudicar o nosso projeto reencarnatório. Mas fora isso, eles estão o quê? Nos seus afazeres, assim como nós, né? Nós, com os nossos entes, com os nossos parentes, com os nossos amigos e aqueles que nós queremos bem, nós não estamos ali 24 horas querendo saber da vida deles, mas nós estamos aqui dispostos quando eles precisarem, né? Então, para poder ouvir uma palavra, para ter um esclarecimento, para poder sentarmos e reunir as nossas ideias para que um possa ajudar o outro, mas no geral cada um está no dia a dia na sua função, né? É impossível estarmos a cargo da vida do outro 24 horas. Mesmo porque até quando a gente senta para poder conversar, ter uma conversa sadia, darmos conselhos ao outro, vai do outro pegar esse conselho e transformar-se em conduta. Ele tem o livre-arbítrio. Ele vai utilizar do conselho se assim ele desejar entender que é o melhor. Mas às vezes ele não vai nem utilizar, né? Por quê? Porque a gente não muda o outro. A gente não consegue moldar o outro. A gente consegue dar uma ideia, né? A gente consegue, dentro da experiência que a gente tem, ajudá-lo. Assim são os nossos mentores espirituais. Mas nem sempre nós estamos o quê? Obedecendo ou queremos obedecer aquilo que eles estão nos passando, né? Então, ele pede lá para chamar Eulália, né? E Eulália chega e disse: Olha, irmão Clarencio, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades, né? Clarencio disse para Eulália: Olha, o mapa aqui é de Evelina. Nós somos responsáveis pelo êxito dela. E ela parece estar passando o quê? Por apuros, né? Então, ela está em dificuldade e nós precisamos saber o que está, então, acontecendo de fato com a Evelina, que é uma tutelada aqui do nosso lar. A Eulália disse o seguinte: é verdade, é a Evelina. Apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. Apesar da pouca idade, Evelina tinha aí 15 anos, ela estava, né, enfrentando uma grande batalha moral, né? E aí ela vai dizer: o pai sobrecarregado de questões íntimas tem a saúde periclitante, ou seja, o pai está doente. E a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. Então, olha lá. Evelina tem 15 anos, o pai está doente, a mãe Odila desencarnou e essa mãe Odila está, de uma certa forma, obsediando a madrasta, né? Então, olha lá, ainda no mundo espiritual, eles estão conversando sobre o caso, sobre a prece de Evelino. E veja bem, aí vem a pergunta: a genitora de Evelina? E Eulália responde: é sim, é ela mesma. Ainda não se resignou, ou seja, ela ainda não se conformou em perder a preferência feminina no lar. Há 2 anos empenham energia e boa vontade por dissuadi-la, né? Por tirá-la daquele caminho. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. Então, olha lá, né? A Odila, que é mãe de Evelina, está, de uma certa forma, tumultuando aquele lar. E Eulália já tem 2 anos que está ali junto dela, tentando incluí-la, tentando tirá-la daquele caminho, porém ela vive ali, né? Enovelada nos laços do ciúme e não ouve ninguém. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou.
Zulmira, por sua vez, que é a madrasta de Evelina, esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante de acordo com as provas de que fez devedor. Então, ou seja, Júlio era irmão de Evelina. Ele morreu afogado. E a madrasta está lá, né? Inconformada, abatida, né? Só que Júlio morreu afogado porque isso era uma prova que ele era devedor. Ou seja, o desencarne dele precisava ser daquela forma. Estava dentro do projeto reencarnatório. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que precedeu nas atenções do marido, cresce culpada, né? Então, por quê? A madrasta, em algum ponto da vida, da convivência deles ali, até mesmo desejou, né, a morte de Júlio. Só que tudo isso sob influência dessa madrasta. Só que quando Júlio vem de fato a desencarnar, ela fica o quê? Se sentindo culpada. Evelina, depois de perder o maninho em trágica circunstância, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Então, veja bem, existe ali um lar desequilibrado. E Evelina está se vendo ali naquele meio sem o quê? O que ele fala para a gente, né? Ela está desorientada. Ela está, de uma certa forma, né? Desesperada. Ela está sem rumo, ela está sem saber como se proceder, porque o lar está todo desequilibrado. Ela ainda com pouca idade, sem a mãe, agora sem o irmão, com a madrasta sofrendo essa influência negativa, o pai está doente, então ela está perdida, né? Então ela fez essa prece. Ainda anteontem pude vê-la, chorava comovedoramente diante da fotografia da mãe desencarnada, suplicando-lhe proteção. Então, veja bem, olha o que a Evelina fazia. Diante toda essa confusão dentro da casa, esse desequilíbrio, Evelina, uma menina de 15 anos, chorava em frente ao retrato da mãe. E, de uma certa forma, estava pedindo àquela mãe proteção. Mas quem era a mãe? Odila. Odila tem condições de ajudar a Evelina? Não tem. E as condições não é porque ela é recém-chegada, não. As condições não é porque ela passa por processos de perturbação e nem é novata, não. É porque Odila encontra-se hoje numa posição de obsessora. Aos pedidos de Evelina, ela se encontra-se cega espiritualmente. O que está firme na cabeça dela é obsediar a madrasta, é afastar essa madrasta dali, porque ela está inconsolada. Ela encontra-se inconsolável com a perda daquele lar, com, de uma certa forma, a perda daquele marido. Ela está ali envolvida numa camada densa de ódio, de raiva, de ciúme. Ela já não é mais a preferida da casa, mas ela está inconformada. E Evelina ora diante do desequilíbrio para a mãe, para que a mãe possa ajudar. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui, de tal modo. Então, olha lá, Odila não tem condições nenhuma de ajudar a Evelina.
Mas a Evelina tem insistido na obtenção do socorro. E veja bem, todos estavam ali em silêncio, reparando o gráfico. E o ministro olhou para Hilário e disse: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Então, nós também agora já começamos a entender o que é oração refratada. Ela está insistentemente pedindo da forma mais pura para aquela mãe. A mãe não pode atendê-la, mas ela não fica sem resposta, né? Então, aquele pedido que foi direcionado para Odila, que não tem condições, vai diretamente para Odila, mas chega em Odila, desvia e toma o rumo que precisa tomar, ou seja, outros espíritos que estão mais preparados, então vem para ajudá-la. Nesse caso, vem-se esses moradores de nosso lar. Vem o ministro Clarencio. Por quê? Porque eles são responsáveis diretamente. Foi lá que foi feito o projeto reencarnatório junto deles. E tem essa Eulália, que está olhando de perto, Evelina. Sabe de tudo que está acontecendo, provavelmente uma mentora espiritual, né? Então, a oração refratada é aquela que você direciona para um, mas aquele não pode te ouvir, mas diante da pureza, diante do sentimento, diante do raciocínio colocado na fé, ela é destinada a um outro lugar, a outros seres que vão, então, olhar, né, e ver o que pode ser feito no seu caso. Se vai ser atendida ou esclarecida, mas não vai ser diretamente aquela pessoa que te pede, mas um outro. Ela não vai se perder, né? Ela terá aí um outro foco. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmã atravessa os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. E ainda concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Então, ainda lá no mundo espiritual, diante de todas essas conclusões, Clarencio pergunta a todos eles: querem ir para a Terra colaborar conosco para essa tarefa de assistência? Sem dúvida, o caso fascinava-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou que esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a usufruir-lhe da companhia. Então, o orientador pede por 2 dias, ou seja, eu vou lá ver primeiro a sós tudo o que está acontecendo, para depois vir e instruir com segurança todos nós. Olha aí mais uma vez a complexidade da prece. Nossa excursão foi marcada e, no momento preciso, achávamos a postos. Então, aquela vinda à Terra foi marcada e, no momento certo, eles estavam aonde? Na Terra, na casa de Evelina, procurando saber o que estava acontecendo, né? Entender um pouco mais, agora vendo a situação de perto. Sem demora na viagem, Clarence, Eulália, Hilário e eu encontramos-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino, né, o relógio urbano, acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia com visível sinal de preocupação um manual de mecânica. Na secretária singela, desdobravam-se publicações diversas, denunciando-lhes estudo. Ou seja, eles encontraram ali, né, em um gabinete de trabalho, uma biblioteca, um escritório, o pai de Evelina. Ele estava ali diante de alguns livros que sugeriam para todos aqueles que estavam ali em trabalho
que ele estava trabalhando, ele estava estudando alguma coisa. Clarencio, então, assumiu com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo e nos informou. Este é Amaro, o chefe da casa. Tem no longo pretérito, ou seja, no passado, complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projetos e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Em seguida, passamos ao gracioso quarto próximo. Encantador adolescente de 14 anos bordava iniciais num lençol de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente, desviou o olhar do plano-alvo e fixou-se num retrato de mulher que pendia da parede. Sorriu encantada ao se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia. Então, encontraram o pai dela lá nesse escritório, ele dizendo, olha, no passado, ele usou do ferro para ferir. Hoje, ele usa do ferro para ajudar, de alguma forma. Ele trabalha nas ferrovias, né? Trazendo para a sociedade uma benfeitoria. Então, aquilo que ele usou um dia para ferir, ele usa hoje como trabalho honesto para que possa trazer para onde ele está a reparação devida, né? Lá no quarto estava a Evelina, tecendo algumas iniciais, algum enxoval, né? Ela não sente que eles estão por ali, mas ela olha fixamente, né, para aquele retrato na parede e se sente encantada, né? E Clarencio diz: esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãe que já partiu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos, né? Desde muito antigamente. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, a própria elevação. Mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. Então, olha lá, Evelina veio com a tarefa de ascensão, ou seja, de passar por determinadas situações que vai elevá-la, né? Mas ela também veio com a tarefa de auxiliar os pais. No momento, acredita-se amparada pela mãe. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta, né? Então, por que eles estavam ali ouvindo a prece de Evelina? Primeiramente, por merecimento. Abracei comovida a mocinha estática que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Encerramos o capítulo 2. No nosso próximo encontro, nós vamos seguir com essa história. Hoje foi muito proveitoso, né, gente? A prece, o poder da prece e a consequência da invocação. Tudo é uma ação e reação. Aprendemos sobre a prece refratada, aquela prece que você pede diretamente a um alvo, mas aquele alvo não pode te atender, mas por merecimento, por pureza, por fé raciocinada. Essa luz, essa energia da prece bate naquele alvo, desvencilha e vai até onde quem pode de fato te ajudar. E a gente vê também a complexidade dessa prece. A complexidade para que essa ajuda chegue diante dessa prece. E vemos o exemplo de amor dos nossos irmãos espirituais, que estão sempre dispostos a olhar a nossa ficha,
a saber o ponto onde nós precisamos passar, aonde podem nos atender, aonde pode nos intuir, nos esclarecer, onde pode trazer as bênçãos que nós precisamos. Eles estão trabalhando incessantemente, que nós possamos receber cada intuição, absorvê-las e colocar na nossa conduta diária. Nos próximos capítulos, nós vamos ver o que acontece e o desfecho, né, dessa prece de Evelina. Alguma dúvida, gente?